Jesus é luz, és tu do céu. Jesus, o nosso amado. Jesus é o verdadeiro Deus, por todos exaltado. Bom dia, queridos e queridas que assistem o canal Fonte de Vida. Louvado seja o nome do Senhor. É com muita alegria que estamos aqui agradecendo ao Senhor, pela sua misericórdia, pela vida dele nas nossas vidas, por sua fidelidade, pelo que ele é, como Deus ele tem nos ajudado. Nós louvamos ao Senhor pelo sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário para trazer vida, para trazer salvação a todos quanto crê no nome de Jesus Cristo. E estamos aqui no estudo Defensores da Fé, No último estudo já demos 3 estudos. E que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos abençoe. E vamos aqui, gente, para o versículo do dia, que diz assim, está em 2 Pedro 2, 1 até o 3, que diz assim: os falsos ensinadores terão um terrível fim. E antes da gente começar esse estudo, vamos ver aqui, gente, Judas, que é só um capítulo aqui, a partir do 22. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia, com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Vamos ler o 25 também. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Então, como foi nos tempos primórdios, muitos homens Jesus levantou e muitos morreram por amor da defesa, por amor a Jesus, defendendo a fé genuína em Cristo, defendendo muitos das garras daqueles que pregam inverdades, que faz do templo do Senhor verdadeiro palco de profanação. E como Deus levantou tantos homens, continua levantando, homens e mulheres, para defender a fé em Jesus. Existem muitos homens por aí, gente, muitos irmãos que trabalham incansavelmente pela obra do Senhor, que trabalham incansavelmente, na oração, no jejum, na palavra, para trazer uma mensagem sadia, santa e gloriosa. Isso, a questão é se eu e você estamos buscando a Deus da maneira como Jesus quer, da maneira como Ele quer trabalhar na nossa vida, assim, a fim de abrir a nossa mente e o nosso coração para receber um evangelho sadio, um evangelho puro e genuíno, um evangelho que nos ensina e que um dia Ele vai levar para o céu. Sabemos que não é de toda maneira que vamos receber de Deus a vida eterna. É preciso saber, será que o meu evangelho ele está me ensinando a cada dia a andar com humildade? Será que é onde eu estou aprendendo é uma fonte sadia? Se orarmos, se lermos a palavra de Deus e se continuarmos procurando agradar ao Senhor, Deus ele vai abrindo as portas, do céu e vai nos conduzindo cada dia mais de glória em glória. Então vamos continuando, gente, aqui. E Orígenes viveu de 185 a 254 depois de Cristo. Apesar de ser considerado exagerado em alguns momentos, foi também um destacado apologista. Foi tão barbaramente torturado pelo imperador Décio durante a perseguição destes
aos cristãos, que terminou morrendo pouco tempo depois, em decorrência dos ferimentos que sofreu. Atanásio viveu de 296 a 373 depois de Cristo. Ele se destacou principalmente na defesa da divindade de Jesus durante os debates provocados pela heresia sustentada por um obreiro chamado Ário, o qual ensinava que Jesus não era Deus. 5 vezes chegou a ser exilado, mas permaneceu firme, defendendo com êxito a verdade do Evangelho. E quantas doutrinas de demônio, doutrinas falsas tem por aí? Existe uma seita aí, que está aí contaminando o mundo, que fala, né, na verdade, essa inverdade. E já cheguei a escutar eles dizerem que Jesus não é igual a Deus. Jesus não tem o poder que Deus tem. Mas a Bíblia diz que Jesus certa vez dizia, eu e meu Pai somos um. Jesus certa vez dizia, todo o poder foi me dado no céu, na terra e debaixo da terra. E assim como havia antes, existem muitos ainda, né? Mas que o Senhor, ele venha cada dia nos ajudar, nos orientar, para que a gente tenha a palavra certa, né? Quando alguém vier questionar qual a razão da nossa fé, que o Espírito Santo, ele venha sempre estar trabalhando na nossa vida, para que a gente venha defender a fé que a gente crê. E vamos continuando. Agostinho também viveu de 354 a 430 depois de Cristo. Antes de se converter a Cristo, já era considerado, mesmo ainda muito jovem, um erudito, isto é, grande estudioso. Converteu-se a Cristo com 33 anos, por influência de sua mãe Mônica, pelos ensinos de Ambrósio, líder da igreja em Milão, na Itália, e pelos seus estudos particulares das epístolas de Paulo. Foi grande teólogo e liderou a igreja em Hipona, no norte da África, combatendo heresias de sua época e considerado até hoje um dos maiores teólogos de todos os tempos. São também nomes destacados neste período, não só pelas atividades como apologista da fé cristã, mas também como grandes líderes da igreja. No período Irineu, João Cristósomos, Ambrósio e Jerônimo, e outros nomes também se destacaram, mas esses que citamos na aula de hoje são, sem dúvida, os principais. A lição dos apologistas da igreja primitiva é: a igreja se torna mais forte quando consegue defender a fé que professa. E isso é importante. Isso é importante porque uma igreja enfraquecida jamais será capaz de representar e apregoar o Cristo que salva a humanidade. E então, gente, como a gente viu aqui, uma pessoa por nome de Ário, e a gente viu aqui nessa lição que ele era um obreiro. Quantos obreiros existem por aí? Que não prega a verdade, não fala a verdade, né? Não fala segundo a palavra de Deus. Mas eles trabalham a fim de encher cada dia mais os seus bolsos e não está nem aí se preocupando com a alma daquele povo que está ali, tentando de alguma maneira buscar a Deus, adorar o Senhor. Mas que Deus nos ajude, que Deus nos livre, né, dessas pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus, que não busquem agradar ao Senhor. Quando eu vi uma determinada igreja aí, gente, que o pastor da igreja, ele disse que teve uma visão mentirosa, porque isso não é a forma de Deus, jamais Deus faria uma coisa, jamais. Quem ora, por pouco que seja quem lê a Bíblia, por pouco que lê, mas o Espírito Santo, ele vai trabalhando e jamais se engana por um conto, por uma situação dessa. O pastor da igreja chegou para um membro da igreja e disse que Deus tinha revelado a ele que ele ia ter um filho com a esposa dele.
E que esse filho era dado por Deus, que Deus ia abençoar muito o ministério através desse filho. E o pobre do homem, porque não vigia, não tem a Bíblia como centro da sua vida, como o seu foco. Essa história é meio esquisita, gente, mas eu acredito que aconteceu, porque eu vi. E ali ele teve aquele caso com aquela pessoa. E aquela pessoa ficou grávida e teve aquele filho. Jamais. O casamento que eu vi, gente, uma determinada pessoa. Eu conheci essa família. Eu não conhecia assim no momento que aconteceu, mas os rumores correu na cidade e eu conheci o esposo. Eu não conhecia a esposa, mas conheci o esposo. Ela trabalhava numa determinada casa e sempre tinha aquele escutinho dentro da casa com pessoas da dominação que a pessoa trabalhava. E surgiu uma mensagem ali no meio deles que aquele esposo que aquela irmã tinha não era dele, não era dela, que ela tinha casado com a pessoa errada e que Deus estava preparando um esposo para ela. Gente, Deus jamais trabalha de uma maneira dessa. Deus jamais trabalha dessa maneira. Deus não trabalha dessa maneira. E sabe o que aconteceu? Essa irmã foi engodada pelo pecado. Ela foi engodada e terminou aqui tendo muita discussão dentro do lar. E houve ali a separação de um casamento, não me lembro muito bem, acho que mais de 10 anos. Porque ela chegou no meio daquele problema que havia no meio do casal. Por essa questão, dizer que ele não era o marido dela e que Deus estava preparando um marido para ela. Ou seja, isso é heresia. Isso é heresia, isso é seita. Deus não é... Quem tem Jesus na vida, quem tem o Espírito Santo de Deus, ele conhece. Ele conhece as coisas que vêm do adversário, ele conhece a coisa que vem do diabo. Mas que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Né? E como tem pessoas aí, gente, que querem servir ao Senhor de qualquer maneira. Né? Às vezes com prática abominável aos olhos do Senhor. Né? Quando se trata em área do corpo. Abominável, e ali eles vão para aquela determinada igreja que aceita aquela prática e acha que vai chegar no céu. Só acha, porque no céu não chega não, porque a Bíblia que a gente conhece condena. Ah, mas irmã, mas a senhora tá julgando. Não é julgar não, porque a Bíblia diz que julgueis pela reta da justiça, e a Bíblia ela julga. A Bíblia ela julga se é a minha obra, se é a sua obra, ela vai de encontro com a Bíblia, ou se ela vai desarmoniar aquilo que Deus deixou para nós, daquilo que o Senhor ele quer que nós servimos ao Senhor. A Bíblia diz: deixe o homem maligno do seu pecado. Então, se a gente deixar, porque o Evangelho de Cristo ele é novidade de vida, é vida nova. Eu sempre digo, não adianta, a gente não vai fazer com que viver da maneira como a gente quer viver e dizer que Jesus está na nossa vida. Tá. E dizer que Jesus está na nossa vida, mas é preciso ter transformação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é a Bíblia, né? E que o Senhor nos ajude, que esse ensino tenha nos ensinado. A gente está mais vigilante acerca dos falsos profetas, acerca daquelas pessoas que pregam inverdades. Eu não tenho condições não, gente, de dar esse estudo não. Está muito difícil esse estudo para mim. Mas eu tenho certeza de uma coisa, que o pouco que eu falei aqui, eu tenho certeza que eu tenho certeza que foi pela Bíblia, foi pela palavra de Deus. E que o Senhor nos ajude, e que o Senhor nos abençoe. E vamos entrar agora sobre o assunto, a paganização do cristianismo. E fiquem na paz, tenham um bom dia, na santa e gloriosa paz.